11 horas e 45 minutos, a gente abre esse bloco com a notícia triste, gente. Olha, morreu agora pela manhã a cantora Gal Costa, uma das vozes mais importantes da música popular brasileira. Ela tinha 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista e a causa da morte ainda é desconhecida. A gente traz para vocês essas informações aqui de última hora. Infelizmente, né, o Brasil perde uma das grandes vozes do nosso país, né, um dos nomes, de fato, mais importantes da música popular brasileira. E eu acredito que, sem dúvida alguma, o Brasil todo está de luto por conta dessa situação. Vamos agora mudar de assunto. Olha, as lojas do centro aqui da nossa capital, as lojas do comércio, já começam a se colorir de verde e amarelo, se preparando para as vendas para a Copa, não é isso? Sempre com os temas da seleção brasileira. Fernando Palmeira esteve no centro da nossa capital e traz esses detalhes para a gente. Bem colocou Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo e escritor, que o Brasil é a pátria de chuteiras. Depois da Copa do Mundo das eleições democráticas, é agora a Copa do Mundo do esporte. É o Brasil brilhando lá fora. E a torcida brasileira se levanta mais uma vez para fazer valer essa força. É o grito, é a garra em busca do hexacampeonato. E o comércio de Maceió já começa a ficar preparado para receber a torcida com tudo que é adereço nas cores verde e amarela e também, claro, a camisa da seleção brasileira com o tremular da nossa bandeira para que tenhamos uma Copa do Mundo lá no Catar, trazendo para o brasileiro a alegria e a paz tão desejada por todos nós. Estamos aqui na expectativa que estamos aqui já vendendo, estamos aqui para vender, que vamos ser hexa, né? Deus quiser, e estamos aqui na venda. E a venda vamos começar aquecendo cada vez mais. Está aquecendo, sim. Então, em resumo, o que é que você tem aí de tudo isso que você colocou? Temos colar, temos pulseira, temos acessórios para o cabelo, temos tiara, temos óculos, várias variedades aqui na loja, viu? Aqui Melissa Biju. E por falar em variedade, o preço varia também? Varia sim, a partir de R$3 você já leva seus acessórios para o Brasil. A euforia está muito grande com relação à população, entendeu? O Brasil está numa nova era, podemos dizer assim, o mundo, né? E eu acredito que daqui para frente ninguém quer mais tristeza, só quer alegria. Futebol é coisa de brasileiro e a Copa do Mundo no Catar, com certeza você diz, vem Brasil, que essa é nossa. Com certeza. Não só eu, mas como todo brasileiro que torce por esse país, que dê certo, com certeza a alegria vai ser contagiante nessa Copa do Mundo. A expectativa é das melhores, né? Porque a gente ainda quer que a nossa seleção brasileira é uma das melhores do mundo. O Tite fez já uma convocação geral aí, você gostou desse time escalado? Rapaz, sim, porque se destaca como um dos melhores treinadores do Brasil. E a novidade está aí, é isso aí, ó, o verde e amarelo é a seleção brasileira e você também entre no clima, é só querer e vibrar. Brasil, hexacampeão no Catar. Brasil! É essa animação, viu, gente, que a gente precisa aí para impulsionar a nossa seleção brasileira rumo ao Hexa, tá bom? Agora, olha só, a gente continua falando sobre Copa, né? Você que está aí nos assistindo, já viu muitas piadas, muitos memes de que o trabalhador vai perguntar ao seu patrão, de repente ao seu chefe, e aí, eu vou trabalhar no dia dos jogos? Aí o chefe pergunta, você foi convocado? Né? Se foi convocado, não, mas se você não foi convocado, vai ter que trabalhar. Vamos falar sobre isso, gente? Com a aproximação da Copa do Mundo, muito brasileiro pode estar com a mesma dúvida. Quando o Brasil jogar, vai ser feriado? Vou ter que trabalhar nos horários das partidas? A gente vai tirando essas dúvidas agora com o advogado trabalhista Henrique Messias, que já está aqui com a gente. Henrique, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. E então, me tira logo essa dúvida, é feriado ou não é? Paulane, obrigado pelo espaço mais uma vez, estou à disposição, bom dia. Veja, a resposta é objetiva, não é feriado. Ai, que pena. Infelizmente, para os trabalhadores, a gente sabe que a gente vive no país do futebol, a nossa paixão pelo futebol
né? É uma realidade, mas não temos os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo como dias feriados. Então, a princípio, os trabalhadores precisam cumprir normalmente a sua jornada de trabalho, considerando inclusive que os jogos do Brasil, pelo menos na primeira fase, são à tarde, né? Então, a princípio, esses trabalhadores estarão prestando seus serviços normalmente. Agora, eu posso pedir folga? Sim, é uma alternativa que tem sido muito comum, né, Porlane? As empresas têm, né, principalmente aquelas empresas que praticam banco de horas, que praticam compensação de jornada, a necessidade disso está previsto no acordo, né, entre a empresa e o trabalhador, o contrato de trabalho, ou até um acordo coletivo com o sindicato, né, mas essas empresas podem sim fazer um acordo com o trabalhador, e aí é um acordo, tá, Porlane? Não é uma obrigação da empresa. Vale lembrar, não é obrigação da empresa. Isso, não é uma obrigação do empregador, é um acordo para que aquele trabalhador seja liberado um pouco mais cedo naquele dia do Jogo do Brasil, por exemplo, e ele compense essas horas que ele deixou de trabalhar naquele dia no futuro. Então, se ele é liberado, por exemplo, trabalha só um horário de 8 às 12, ele não trabalha à tarde, ele teria 4 horas que precisariam ser compensadas no futuro através de horas extras em dias normais. Dá para negociar então, né, Henrique? Essa negociação ela deve ser feita diretamente com a empresa. Isso, Porlane, dá para negociar. Essa negociação é cada vez mais comum, até porque somos realmente apaixonados por futebol, né? E o empregado ele pode sim procurar o seu empregador, pode negociar com a empresa para que isso aconteça, e geralmente acontece para toda a coletividade e para todos os trabalhadores daquela empresa específica. Vamos agora falar de uma forma de trabalho que surgiu durante a pandemia e que pode ser, inclusive, um forte aliado para quem quer garantir aí os jogos da Copa, né? Assistir os jogos da Copa fora do ambiente de trabalho. O home office, nesse caso, ele entraria como um forte aliado, né, numa situação como essa? Dá para negociar desse jeito? Sim. É uma outra alternativa que temos ao banco de horas, a compensação de jornada, que é o home office. Né? A partir da pandemia, desde março de 2020, foi adotado cada vez mais pelas empresas, e é uma forma de trabalho bem interessante para o trabalhador e para o empregador, principalmente nessas situações, tá, Porlane? A gente pode sim adotar o home office nessa condição, e o trabalhador trabalha de casa, um olho aqui na tela prestando seu serviço e outro olho na televisão acompanhando o Jogo do Brasil. Pois é, né? E como é que funciona, então, essa negociação? Veja, também, assim como a compensação de jornada, assim como o acordo, né, para a adoção do banco de horas, há necessidade de estar previsto no contrato de trabalho entre o trabalhador e a empresa. Então, se tiver essa previsão, o trabalhador pode falar com a empresa, pode conversar com o seu empregador, o empregador aceitando essa condição, o trabalhador pode prestar naquele dia específico aquelas horas de trabalho de casa, adotando o home office ou o teletrabalho. Pois é, e essa compensação, então, digamos assim, olha, já consegui, a gente conseguiu negociar, como é que funciona a compensação? Tá, a compensação, vamos imaginar que aquele trabalhador deixa de trabalhar 4 horas naquele dia. Então, ele tem 4 horas que ele fica devendo, entre aspas, para a empresa. Então, no futuro, a empresa pode exigir que ele trabalhe 4 horas a mais. Pode ser 1 hora por dia durante uma semana de segunda a quinta. Podem ser 2 horas por dia, lembrando que as horas extras são limitadas a 2 por dia. Então, o trabalhador pode trabalhar 1 hora por dia ou ainda 2 horas por dia por 2 dias consecutivos para compensar essa liberação que ele teve no dia do jogo. Lembrando que nos domingos e no período da noite esse banco de hora muda, né? Isso, né? Não é possível, tá, Porlane, se adotar a compensação de jornada nos dias de descanso, que são os dias de repouso semanal remunerado, geralmente aos domingos, ou ainda nos feriados. Então, não é possível colocar o trabalhador para prestar serviço no domingo, por exemplo, se ele teve uma folga para assistir o Jogo do Brasil. Essa compensação tem que acontecer em dias normais de trabalho, através de horas extras, 1 ou 2. E vamos supor que a gente tenha conseguido, então, essa negociação com a empresa, não tenha conseguido, perdão, essa negociação com a empresa e vai assistir o jogo no próprio ambiente de trabalho, toda a equipe de trabalho. Como é que deve ser o comportamento desse torcedor da seleção brasileira? Principalmente quando é dos mais fervorosos, não é isso? É verdade. Se acontece a liberação na empresa para que os trabalhadores assistam os jogos dentro da empresa, Porlane, é importante que esse trabalhador lhe observe o código de conduta da empresa, o regulamento interno, e que ele não se exceda. A gente sabe que geralmente nos dias de jogos o pessoal gosta de tomar uma cervejinha, quando não está trabalhando, isso não vai poder acontecer dentro do ambiente de trabalho. E mais a empresa, facultando que o trabalhador assista aos jogos, ele pode fazer isso observando as regras de conduta
internas da empresa. Também a empresa ela pode também liberar o funcionário durante o período de jogo, não é isso? Só durante o período da partida. Sim. E como é que funciona? Uma hora antes, uma hora depois ou só durante aquele horário? Veja, mesmo? Paula, não há uma regra. Né? A partir do momento que isso é negociado com a empresa pode liberar, por exemplo, jogos serão à tarde, liberar a tarde toda, ou liberar uma hora antes, ou até não liberar. Dependendo da atividade, a empresa pode exigir que o trabalho aconteça. E, infelizmente, o trabalhador não terá como impor essa liberação. Muito bem. E para o funcionalismo público, como deve funcionar, Henrique? Já o funcionalismo público é um caso à parte. Não são trabalhadores, pelo menos empregados, não estão regidos pela nossa CLT. Então, o que aconteceu na última Copa, por exemplo, Paulane, foi que houve um decreto do município, do Estado ou até da União, tornando aquele dia um ponto facultativo. Tá? Então, não haverá necessidade e obrigação dos servidores prestarem seus serviços naquele dia do jogo do Brasil. Se isso acontecer novamente, esses trabalhadores públicos eles estarão liberados do trabalho. Muito bem, muito obrigada, Henrique, pela tua participação aqui no nosso programa. Fica aí, né, o convite para o pessoal assistir o jogo de uma forma ou de outra, né? Tem que assistir aos jogos, tem que torcer pela nossa seleção. Acho que agora o Hexa sai, você. Sim, tomara. Né? Estamos todos torcendo para isso, trabalhando ou não. Pois é verdade, trabalhando ou não. Henrique, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, tá bom? E olha, Viderlan Araújo, ele entra na nossa programação daqui a pouquinho, trazendo detalhes para vocês, inclusive, gente, sobre a CBF, que faz uma campanha para ressignificar a camisa da seleção brasileira. É já, e enquanto isso a gente vai encerrando então o nosso programa. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!